que é o tema do dia, o Fundeb, a presença dos professores aqui. Deixemos claro o seguinte: qual é a pauta de um movimento político, sim, e nós não podemos nos assustar com isso. Afinal de contas, é uma casa política. Senhor presidente, o senhor pode mandar aumentar ali na galeria? Por gentileza, o serviço de som na galeria, por gentileza. A casa é uma casa política. A gente não pode querer, para desviar a questão, dizer, isso é um movimento político. Nós somos uma casa política. O movimento é político, mas o movimento tem um foco. Qual é o foco do movimento que traz os professores aqui? Transparência. Nós não podemos, e a Prefeitura de Manaus não pode, se assustar com isso. O que querem os professores são esclarecimentos sobre os gastos do Fundeb. Os professores não estão mais perguntando quanto que vão ganhar no contra-cheque. O que os professores querem é como o dinheiro do Fundeb foi gasto. Nós sabemos as regras, 60-40. Ainda que os 60% tenham sido religiosamente aplicados para a remuneração dos professores, isso é dinheiro público que dá direito aos professores de saber como os outros 40% foram gastos. Sabe por quê? Porque se os outros 40% foram gastos de maneira pouco eficiente, sem foco correto, isso dá direito dos professores reivindicarem que aquilo que foi mal gasto, e a Prefeitura tem se notabilizado em gastar mal os recursos públicos, vide aí a quantidade de dinheiro que gasta com propaganda todos os meses. Vamos bater de novo nessa tecla, 7 milhões de reais, não menos que isso, gasto com propaganda. Se nos outros 40% a Prefeitura gastou mal, gastou com o que não era necessário, é legítimo que os professores possam reivindicar que aquele dinheiro tivesse sido gasto com os seus salários. É isso, a questão é muito clara, muito simples. Eu pego aqui um dito popular, presidente, senhores vereadores, que diz o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei, afinal de contas, o que isso quer dizer, mas eu vou usar esse dito para dizer o seguinte: as conquistas da educação, como reajuste, como database, elas não invalidam a discussão do momento. São coisas distintas. Se reconhece o avanço da educação, fruto de decisões que a Prefeitura tomou, fruto do compromisso dos professores, mas isso não invalida a manifestação política dos professores, e nem todo mundo ali tem filiação partidária, que querem transparência. Me incomoda muito, senhores vereadores, o fato dessa palavra incomodar a Prefeitura, dessa palavra incomodar os gestores, ao ponto de pronunciarem um absurdo de dizer que professor que milita por transparência no Fundeb é criminoso. Eu quero reafirmar, professor que milita em torno de transparência do Fundeb é cidadão, não é criminoso. O que começa a estranhar é essa resistência, essa teimosia de se abrir como o dinheiro do Fundeb foi gasto. Prefeito, eu espero que o senhor seja um homem que gosta de leitura. E a Bíblia é um livro, independente de religião, é um livro de sabedoria. É um livro de bons ensinamentos, independente da sua religião. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, há uma sabedoria que acompanha a humanidade, Plínio, por 2000 anos. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade da aplicação das contas do Fundeb que vai nos libertar, e não a resistência com discursos políticos, de que o prefeito já fez isso, o prefeito já fez aquilo, e por isso eu não vou abrir as contas do Fundeb? Não. São coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou aqui para ratificar, Plínio, para ratificar Everton, para ratificar François, William, meu posicionamento, Mauro, de que a transparência tem que acontecer nas contas do Fundeb. Eu não quero fazer julgamentos antecipados, porém, quem muito esconde tem algo que não pode ser dito. Quem começa a resistir demais, a teimar demais em não abrir, e eu quero me ombrear com aqueles que foram à tribuna antes de mim, dizer que essa casa precisa cumprir o seu papel, chamar a discussão para si, convidar a Cátia, convidar o staff da CEMED,
não só abrir as contas, como explicar as contas do Fundeb. Para concluir, senhor presidente, eu no dia de ontem recebi da própria Cátia uma manifestação que não poderia me atender ontem. Eu tinha uma audiência ontem com a Cátia sobre a questão do Fundeb, eu quero entender o Fundeb, e ela me ligou pessoalmente para dizer que não poderia porque tinha uma audiência, uma coletiva com o prefeito, e que verdadeiramente aconteceu. E remarcou para o dia 3 de outubro. Eu estou aguardando com ansiedade a reunião do dia 3 de outubro. Concluindo, e aguardo as respostas do Conselho o Conselho de Controle Social do Fundeb. Eu mandei ofícios que já datam da semana passada, pedindo os relatórios de análise das prestações de contas do Fundeb. Para a gente poder começar verdadeiramente a entender e jogar luzes sobre essa questão, a gente precisa de alguns documentos e de algumas informações. Assim que essas respostas cheguem do Conselho de Controle Social do Fundeb, é meu compromisso disponibilizá-las à Câmara Municipal, aos seus vereadores, bem como aos professores, para que nós possamos começar de forma correta, responsável, a análise e jogarmos luzes sobre a prestação de contas do Fundeb. É isso que o movimento quer. Conhecereis a verdade e a verdade liberta a todos. Era o que tinha a dizer. Que Deus abençoe o Amazonas.